Olá pessoas, sejam todos e todas bem-vindas a mais um Tabuleiro Nerd. Hoje temos Lika, nova integrante do Tabuleiro. Vocês vão ver bastante o rostinho fofo dela para falar de um assunto bem interessante. No dia 18 de novembro, nós dois estivemos presentes na JediCon falando sobre o que, Lika? A gente falou sobre as mulheres em Star Wars e falamos sobre representatividade feminina no cinema. A gente levou, enfim, algumas coisas que a gente resolveu trazer aqui agora em vídeo para quem não pôde assistir no dia, ou quem assistiu e quer assistir de novo, enfim. A ideia é essa. E para compor essas informações, a gente trouxe alguns dados interessantes de pesquisas já realizadas tanto em termos internacionais, quanto em relação às nossas publicações nacionais, que traz um pouco do panorama de atuação das mulheres, tanto frente às câmeras, quanto nos bastidores, na direção, na produção, né? Exatamente. Em termos de obras nacionais, a gente tem um dado de 2016, que mostra que de todas as obras que foram registradas na Ancine, apenas 17% foram dirigidas por mulheres e 21% foram roteirizadas por mulheres. Isso aí eu acho que é um negócio, né, complicado. Que é até interessante que se você for fazer uma pesquisa rápida no Google e botar assim, filmes dirigidos por, a relação que o Google vai apresentar para você certamente vai lhe causar a primeira estranheza, né? Cadê os nomes das mulheres enquanto pesquisadas? Faça um teste em casa e veja qual é a relação que aparece para você e conte aqui nos comentários. Mais alguns dados. Eu acho bom dado, porque dado choca. E o interessante dos dados é que acaba com aquela ideia de que a gente, mimimi, toda hora fala de que é importante. Importante não é importante por quê? Mentira, porque elas não querem participar, não é assim. Tem muita coisa, nossa, tem muita história por trás desses números. Ainda de 2016, dos 250 filmes de maior bilheteria internacionalmente, dentre as posições de maior representatividade dentro de uma obra, então, direção, produção, roteiro, produção executiva, edição e direção de fotografia, considerando todos esses setores, entre 250 filmes de maior bilheteria de 2016, apenas 17 eram mulheres. E aí? Fica aí para reflexão. De personagens, aí já falando de atuação, né, na frente das câmeras. Aí é um dado de 2014, foi feita uma pesquisa em 111 países, e das personagens que tinham falas e nomes, ou tinham nomes, apenas 30,9% eram personagens femininas, e quando se trata de filme de ação é só 23%. Isso reforça também a questão de que um filme de ação que deveria trazer força e tal, também a quantidade torna-se menor. E uma outra coisa interessante quando a gente olha esses dados é de que, além dessa pesquisa global em termos de números, a gente traz uma problemática para esses filmes, principalmente os de ação, que traz as protagonistas sexualizadas, com padrões, ou seja, fitness demais, ou magras demais, sempre mostrando, sempre não, estou dizendo em grande maioria, mostrando partes do corpo ou com ângulos, né, que favoreçam a atenção masculina para esse tipo de filme. O que também é uma coisa negativa no mundo do cinema, né? Então, ainda tem essa questão da padronização das mulheres, né? Que elas acabam sendo submetidas para essas produções. E isso entra, você está falando a questão também da qualidade. Não adianta você ter a mulher no filme, sendo que você tem que avaliar também como ela é representada, o que ela faz. E aí tem o teste de Bechdel, que eu não sei se a galera conhece, talvez algumas pessoas conheçam. A gente falou disso lá na JediCon também, que é um teste, assim, tem Alison Bechdel, que é uma cartunista americana. Isso. Então procurem saber sobre ela também, enfim, mais mulheres produzindo conteúdos bacanas. E aí tinha uma tirinha dela que ela falava, eram duas mulheres conversando, e uma delas falando quais eram os critérios que fazia ela assistir um filme.
E esses critérios foram que embasaram e acabou criando esse teste de Bechdel, que não é um teste definitivo. Não é definitivo, não é decisório para a qualidade do filme ou para a questão da representatividade. Mas o que acontece? Ele desperta a atenção para o que está produzido. Aí você olha, pensa nos questionamentos que o teste traz e você fica assim... Aquele filme que eu assisti não era bem aquilo tudo, tem uma coisa aí. E aí você pode explorar melhor esse conteúdo, né? Os itens do teste são... Primeiro, a obra tem pelo menos 2 personagens, mulheres, com nome. Então não adianta ter um monte de mulher passando, ela precisa ter um nome. Então isso significa que ela já tem uma representação maior naquele roteiro. Essas 2 personagens com nome, elas conversam entre si. E o terceiro ponto, essa conversa é sobre algo que não seja um homem ou alguma coisa relacionada por um homem ou algum feito de algum homem. Então, buguei. Então, são esses 3 itens, ele já dá um pouco de direcionamento para você refletir sobre algum filme que você assiste, que você gosta. Você fala, tem uma mulher lá, aquela mulher má, aquela mulher foda e tal, mas e aí? Ela fala. Ela tem nome, ela conversa com outras mulheres? Ou ela só interage com homens? Entendeu? E aí, né, ali que a gente... E as pessoas que devem estar assistindo se perguntam, o que é que tem a ver com Star Wars, tudo isso que a gente está dizendo? A gente trouxe alguns pontos sobre os filmes, né? Tanto da trilogia clássica como a prequel, então, enfim... Vamos falar um pouco sobre essas personagens, né? Sobre as principais. O teste de Bechdel. Então, primeiro, Padmé Amidala, na trilogia, episódio 1, 2 e 3. Enfim, é uma trilogia... complicada. As pessoas criticam muito e tal, mas enfim, faz parte da saga, é importante falar. É um filme, foi no cinema, muita gente assistiu, bilheteria massa, então, enfim, é importante. Aí a gente tem, tanto no primeiro quanto no segundo filme, né, pela ordem numérica, não pela ordem de gravação, a gente tem uma mulher que foi rainha, depois foi senadora, não é isso? Com uma imponência e que representava para as pessoas, principalmente para as crianças, as meninas, quanto para as mulheres, uma figura de imponência muito bacana. E que já não teve um resultado muito bom já no terceiro filme, não foi? No terceiro ela acabou virando par romântico, né? De Anakin. Então ela vira, é o romance, é o casamento, vira mãe. Acaba que ela deixa de ter toda essa importância no sentido da força da mulher, da representação lá da ação, para ser a mãe, a amante, esposa, enfim. Isso é importante frisar que a gente não está questionando a qualidade do roteiro. A gente não está falando se o roteiro deveria ter seguido esse caminho ou não. A gente não está questionando que Darth Vader precisava sim, no caso Anakin precisava sobressair para poder se tornar Darth Vader e precisava dar uma baixa na atenção para outros personagens porque é a ascensão dele, beleza. Mas como isso foi feito? Né? Se a gente pensar que toda a obra cinematográfica e diversas outras obras são a construção do imaginário social, enfim, as pessoas se veem ali, se sentem representadas, e aí você tem esse retorno, então... E justamente era a única mulher em cena, né? Pelo menos que eu me recorde dos 3 filmes, não consigo, assim... Tenho uma memória boa de que tinha outra mulher em cena. Tinha a mãe de Anakin. Mas também, assim, ela tá lá na função de mãe, ela não tem uma função... Uma interação, né? E ela não tem uma participação de história, não sei ter parido Anakin. Ela não tem nada muito grande, assim. Obrigada, Ricardo. Tá rolando um sabre de luz aí. Pode rolar até animação aqui subindo o sabre de luz. Em relação ao teste de Bechdel... episódio 1 foi aprovado, o episódio 2 foi aprovado e o episódio 3 reprovado. Óbvio. Acho que a gente já esperava um pouco disso. Seguindo agora, quem? Princesa Leia, maravilhosa. Queridinha é o xodó de muitas pessoas, seja de marmanjo, seja das meninas.
E é legal que no JediCon a gente via as menininhas já de cosplay de Leia, que é o coquezinho, a coisa mais fofa do mundo. Lindo demais. E assim, algumas coisas marcaram a trajetória de Carrie Fisher, né, como todos já sabem. Praticamente foi a grande imersão dela no cinema, foi com Star Wars. Então ela praticamente encarnou a Leia e a Leia encarnou ela. Então a gente teve um embasamento na produção do livro dela, de Diários de Princesa, que foi, na verdade, alguns recortes que ela teve na época da gravação do primeiro filme e trouxe pra gente algumas coisas de bastidor, né? E aí a gente selecionou 2 tópicos sobre relatos dela na época da gravação, que chocam um pouquinho. Tem primeiro uma opinião, né? E eu acho que é importante. Reflete, exatamente. Inclusive o que a gente falou no início do vídeo sobre a quantidade de mulheres envolvidas no cinema. Aí ela fala assim: a equipe era basicamente masculina. Era assim e basicamente continua sendo. É um mundo de homens. A indústria do entretenimento é carne masculina, com mulheres salpicadas generosamente nela como tempero. Esse trecho, essa colocação dela, traz bastante a alusão daquilo. Será que realmente o cenário não é, não é atraente para que as mulheres se misturem, se desenvolvam nessa área, ou realmente assim, não quer, porque não tô afim de participar? O que realmente acontece, né? Eu já adianto que eu acredito que é um pouco de tudo, porque assim, quando você vem de uma sociedade onde essa masculinidade é construída como uma agressividade, até mesmo violência, a gente tem, enfim, diversos casos de agressões, enfim. Quando você se vê, no caso dela, 19 anos, no ambiente da produção 100% masculina, ela tinha contato com uma mulher que era cabeleireira, maquiadora, ou não sei nem se figurinista era mulher. Não era. Então a mulher não se sente pertencendo a esse lugar. E aí quando ela tem acesso, acontecem várias coisas, como inclusive tem outro relato dela, acho que já vou emendar, já vou falar aqui. Outro relato dela no filme. Enquanto isso, 2 membros da equipe, os segundos diretores assistentes Terry e Roy, começaram a brincar comigo. Olha quem está aqui, rapazes. É a nossa princesinha sem coques. Acho que parte da motivação era o fato de eu ser basicamente a única mulher da festa. E seria mais divertido deixar a única mulher da festa completamente bêbada. Não sei quando fiquei consciente que alguns membros da equipe estavam organizando uma espécie de sequestro de brincadeira para mim. Um minuto de silêncio aí, porque... É para reflexão. É tenso, é complicado. Então, enfim, acho que reflete tudo isso que a gente falou, né, do ambiente. Um ambiente opressor que deixa aquela atmosfera realmente complicada para a única mulher em cena que está fazendo aquela gravação, e mesmo no backstage, né, no momento de confraternização, ainda passa por isso, respeito zero em relação à pessoa, em relação à própria personagem. Em relação à Leia mesmo no filme, ela sempre foi tida como uma representação forte de mulher e tal, mas se a gente parar para refletir e observar, ela está sempre rodeada de homens, conversando com homens, e quando a gente traz isso para o teste de Bechdel, toda a trilogia clássica foi reprovada. Então comprometida. Então não tinham, não atendeu esses três fatores. Quando a gente traz para o episódio 7, não é isso? A gente já percebe, já sente essa diferença em relação tanto à quantidade de mulheres envolvidas em cena e em produção, quanto também na condução do filme. A gente vê comportamentos totalmente diferentes e que isso anima bastante. E aí acaba concorrendo até com a querida Leia, né? A coraçãozinho aqui pra Rey. A Rey. Fofa, maravilhosa. Inclusive, JediCon, cosplayzinho de Rey. Aquela menina. Deveria ter ganhado o concurso. Porque tava muito, muito linda. Muito linda. E em relação ao episódio 7, Rey,
casa também com um momento diferente da Lucasfilm, onde uma mulher está assumindo a presidência, né, da empresa, que é a Kathleen Kennedy. E aí tem uma fala que a gente trouxe dela aqui, que ela fala o seguinte: tem um departamento de roteiro na Lucasfilm e 4 das 6 pessoas desse departamento são mulheres. Acho que é isso que exatamente ajudou Rey a tomar a forma que fosse relevante para nós. Ela fala nós para ela, as mulheres da produção, e para as pessoas que acompanham a saga. Tem um ponto de vista feminino na sala quando começa uma discussão sobre comportamento, o que cada personagem diria e como poderia interagir uns com os outros. Em certas situações, as mulheres terão opiniões diferentes dos homens. Ajudou a termos uma discussão bem balanceada. É importante a gente deixar mulheres falarem sobre mulheres e mulheres dizerem o que uma mulher pensaria ou agiria naquela forma. Não que não seja válida a direção nem o roteiro de um homem que tenha personagens mulheres, mas eles conseguindo entender que eles estão falando de um lugar de fala de homem, entendeu? E justamente a gente consegue perceber, como eu tinha comentado antes, esse posicionamento, né? Você tem uma figura em lugar de chefia dentro de uma grande organização como a Lucasfilmes, né? Que tem a preocupação, porque, como a gente estava falando, não é só colocar uma mulher, mas essa mulher também tem que ter uma percepção especial em relação ao que ela produz, ao que ela lidera e tudo mais. Então a preocupação delas de ter na equipe mulheres para poderem ter a opinião em cima daquilo que está sendo produzido. O material é nosso, então preciso ouvir de vocês também como seria a reação do público se fosse assim, assado, não sei o quê. Isso causa toda a diferença. Pra mim, é um dos filmes que traz a maior leveza possível, assim, tranquilidade de assistir, que eu sinto que acaba sendo contemplado em vários aspectos. É um filme bem completinho. Tem uma outra fala de J.J. Abrams, que ele fala na ocasião do lançamento do episódio 7, ele diz assim: desde o início das discussões com o escritor Lawrence Kasdan, a noção de uma mulher no centro da história foi sempre algo atraente e emocionante para mim. E não apenas no centro. Sabíamos que além da Leia, que era uma parte crítica desse quebra-cabeça, queríamos ter outras mulheres, não necessariamente humanas, nas personagens femininas na história. Tá aí uma visão masculina interessante, entendeu? De entender a importância de ter essa representatividade. E assim, além de tudo isso, a gente tem um fator externo muito importante, que é o público. O público feminino tem crescido muito nesses últimos tempos, e a pressão desse público para as produções tem sido maior ainda. Então eu quero ir no cinema e quero assistir filme que tem uma história boa, com personagens femininas excelentes, porque eu também quero me sentir pertencente a esse universo. Eu quero poder vestir roupas, quero poder me fantasiar. Me perdoem cosplay, mas eu usei termos fantasiar. Eu quero me vestir do personagem, eu quero participar de eventos como personagem e tal, porque eu gostei muito desse personagem. Então o público tem um fator decisivo nessas horas. Seja na movimentação de discussões, a gente vê muito nas redes sociais, seja na participação de eventos, como a gente foi lá discutir com a galera, mas também, e que isso reflete nas produções, né? É isso, é que assim, a gente quer se ver naquele espaço, a gente quer se ver representada ali. Às vezes a gente não para pensar e entender como é que funciona isso, mas, por exemplo, na própria JediCon teve uma menina que falou, e se alguém souber quem é, avisa aqui porque a gente quer falar com ela. A gente quer falar com ela. Ela falou que ela vinha de quando era criança, na época do lançamento do episódio 1, então ela vinha de um histórico de princesa da Disney, e aí toda aquela coisa que é resgatada pelo príncipe, e aí casa, é feliz para sempre. E quando ela foi no cinema que ela viu a Padmé como rainha, isso fez uma diferença para ela. Então, assim, a gente quer se ver naquele lugar. Então, assim, nesse mundo nerd, por exemplo, eu comecei a me interessar quando eu comecei a ver outras meninas lá, entendeu? Então, quando me chamaram, por exemplo, para fazer parte de um grupo de RPG, a primeira coisa que eu perguntei, você é a única mulher? Então, não que eu não possa estar, jamais, não tem problema nenhum estar no ambiente masculino, mas
A gente quer sentir que a gente faz parte daquilo. E quando a gente se vê ali com uma mulher representando, faz uma diferença. Pode parecer que não, mas faz. E dá espaço para que outras mulheres também despertem a mesma vontade, porque o que a gente vê é uma realidade mesmo. A gente acaba se retraindo com um receio desse cenário, seja ele em relação ao cinema, seja ele em relação às nossas diversões mesmo, né? Nosso hobby. E a gente não vê aquele ambiente repleto também de mulheres, e a gente começa a criar desconfiança daquele ambiente, porque as repressões estão cotidianamente, seja no nosso ambiente de trabalho, seja na faculdade, na escola, para quem é da escola ainda, então, dentro de casa, inclusive. Então, se a gente vai para um grupo onde a gente quer exercer nosso hobby, quer se divertir, e a gente não se sente contemplada dessa forma, a gente também vai se retrair. E quando a gente começa a perceber que tem pessoas, que tem mulheres participando daquele grupo, vou me chegar aqui, vou ver da qual vamos conversar e tal, dá uma confiança maior. Faz, como eu falei, parece que não, mas faz a diferença do nada. Aí voltando, teste de Bechdel. Star Wars. Teste de Bechdel. Não tinha como não ser aprovado, né? O episódio 7 foi aprovado, sim, maravilhoso. Fechando, já saindo um pouco da saga as trilogias das vida. Trilogias e já indo para os spin-offs que estão começando a sair agora, a gente tem mais uma personagem de peso, de relevância, de ação e de liderança, enfim, que é a Jyn Erso, do Rogue One. Uma fofa também. Gosto bastante. E eu gosto que ela não tem aquele jeito delicado, porque a mulher tem que ser delicada, porque a mulher tem que ser calma, tem que ser organizada. Ela é sisuda, sabe, ela tem um... Eu me rebelo. Ela é toda... Por sinal, não foi pro filme essa cena, eu fiquei pirada. Tava não no foi. Trailer. Não tá no filme, tá só no trailer. I Rebel, é só no trailer. Não tá não. Gente, vamos rever isso aí, a galera da montagem. Porque vocês fazem uns trailers que é foda, velho. Enfim. Voltando. O produtor executivo do filme, ele falou: eu queria uma personagem feminina realmente forte, inteligente, ativa, como a protagonista do filme. Eu tenho 3 filhas e elas estão crescendo, e elas eram bem novinhas quando eu estava filmando, trabalhando nas frequências. Eu senti que Star Wars poderia realmente usar outra forte, inteligente e decisiva personagem. Tá de parabéns, eu não sei falar o nome dele, mas tá de parabéns, porque eu acho que é isso que a gente espera, né? Que os homens revejam e repensem um pouco, eles saem daquela posição de conforto pra mim tá de boa e vocês estão exagerando, pra pensar, tipo assim, se existe um grupo que tá se sentindo reprimida, porque tem um outro grupo que está sendo privilegiado. E ele entende que ele tem filhas. E que essas filhas precisam de uma representação que seja mais do que um corpinho bonitinho, sexy no cinema. Ele quer que as filhas dele se vejam e se enxerguem numa personagem como a Jyn Erso. Então, Rogue One, aprovadíssimo. Aprovado. Na saga toda, enfim, em todos os Legends e Canons de Star Wars, tem diversas outras mulheres. A gente vai deixar a relação delas de aqui algumas, no link. Algumas, porque são várias. E pra fechar, uma reflexãozinha. Treta. Uma tretinha. Na verdade, é mais uma reflexão do que uma treta. Né? Gosto de treta. Eu estou sentindo uma treta! Tá nessa onda agora, acho que o cinema descobriu que a galera nerd dá dinheiro pra filme e diversos action figures e coisas que vão surgindo. Então tá saindo um monte de filme. E Star Wars depois, a partir do episódio 7, começou a vir uma produção e aí vai ter filme, já tem trilogia nova, já tem um monte de coisa. E tem essas spin-offs, né? Então teve Rogue One, que foi do ano passado, 2016. 2018 vai vir um filme do Han Solo. 2020 estão aí falando, não sei até que ponto está confirmado ou não, o filme sobre Boba Fett. Não acredito nisso. E cadê o filme das minas? A gente quer filme das meninas.
Então, Pois vamos fazer um filme, sei lá, gente. Até não precisa da Leia, porque da Leia vai ser complicado fazer. Porque era aquela questão, né? A atriz era personagem, a personagem era atriz. Aí como é que você faz? E você fazia ela desde o princípio, ela era bem novinha quando fazia o filme. Como é que você vai achar uma atriz? Podia fazer a história de Padmé. Porque Natalie Portman tem aquela cara de adolescente forever. Pra sempre. Então ela super pode fazer Padmé novinha de novo. E eu acho que é uma chance da galera se redimir com Padmé, né? Acho. Dar uma engrossada no conteúdo dela aí que ela tá precisando. Não vão deixar as bichinhas mortas lá. Mas é isso. A gente vê aí os rumores em relação a esses personagens masculinos, né, que tiveram sua importância, tem sua importância, mas a gente também espera que com essa movimentação para o cinema, de trazer figuras com protagonistas, com poder de fala dentro dos filmes, também trazer um filme solo sobre alguma dessas personagens. E tem muitas. Gente, das animações, você faz um filme solo, sei lá, Sabine, ou Hera, ou até a própria Ahsoka. Enfim, o que não falta é mulher. Pois é. O que não falta é mulher. Então fica a dica aí em produção. Chama nós pro roteiro. Se pá. Vai que, né? Compartilhem esse vídeo até chegar em Kathleen Kennedy. Por exemplo, ela vai gostar da gente. Ela vai gostar. Sei que vai. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, dê seu likezinho maroto. Deixa nos comentários também o que vocês acharam depois desse vídeo, a partir dessa percepção do Bechdel sobre as produções de Star Wars. Se você também tem uma sugestão ou de personagem que seja legal pra gente desenvolver, também deixa nos comentários. Compartilhe à vontade, siga a gente nas redes sociais. Vamos lá, vamos à lista. Inscrever no canal do YouTube, seguir no Facebook, seguir no Instagram. Tem um negócio de um sininho lá do YouTube, né? Que você bota pra receber a notificação. E ainda tem o site da gente. Tem o site que tem textos legais. Textos fantásticos. Segue a gente nas redes sociais, eu, Dani. Todo mundo. Só não segue na rua, porque isso é stalker. Se tiver jobs também, manda jobs. Manda jobs. Valeu. Tá. A gente falou sobre as mulheres em Star Wars e a representatividade feminina Não. Eita. Errei. Corta, vou falar de novo. A gente falou sobre as mulheres. Tá certo. Tava. A pessoa tá nervosa, a pessoa já gravou, entendeu? A pessoa não vai também gravar de novo. Você vai cortar tudo isso, tá? Quer voltar de novo? Não, pode ser da apresentação dela. Tava na JediCon, aí bota uma foto da JediCon, aí já entra falando.